Olá, graça e paz. Como está o seu relacionamento? Como está a sua vida dois? Sexo entre cristãos. O que a Bíblia nos diz sobre este assunto? Primeiramente, Deus criou o sexo para a procriação. Lá no Jardim do Éden, em Gênesis 1:28, Deus diz a Adão e a Eva que sede fecundos e multiplicai e enchei a terra. Interessante que o casamento é ordenança do Senhor, o sexo é ordenança do Senhor para a procriação, para a satisfação de ambos, e assim nós vamos estudar um pouco o que a Bíblia nos diz sobre relacionamento ou relação sexual cristã. Existe algumas pessoas que têm dúvidas do que pode ou não ser feito entre quatro paredes. O sexo simples, o sexo normal criado desde o começo é o sexo que deve ser prevalecido. Por quê? Porque hoje, meus queridos, minhas queridas, está acontecendo de adentrar algumas coisas para apimentar a relação, algumas coisas para ajudar no relacionamento, algumas coisas que têm tirado o sentido real verdadeiramente da intimidade entre os casal. E o que acontece? Hoje, de tantas coisas, de tantas propagandas que se vende na televisão, na internet, muitas pessoas acabam, olha só, muitas das pessoas acabam viciando em coisas, e se não tiver esses objetos, se não tiver essas coisas aí para apimentar suas relações, as pessoas elas ficam dependentes. Ou seja, se não tiver esses acessórios no qual estão sendo introduzidos hoje no relacionamento, as pessoas elas já não conseguem mais enxergar o sexo como uma bênção de Deus, mas agora sim como cada dia acrescentado algo para a satisfação, para que tenha uma melhora. E isso acabou atrapalhando muitos casais. É comum as pessoas adquirir fantasias, adquirir produtos, adquirir algumas coisas ali para o relacionamento, para apimentar o relacionamento, e acabaram tendo desejos e mais desejos de mais coisas, porque aquilo ali mais já não interessa. Não é verdade? E o que acontece? Se aquelas coisas que introduziram no relacionamento já não mais interessa, ela quer alguma novidade. E o ser humano vai ter sempre que fabricar alguma coisa para que as pessoas elas sejam saciadas nos seus desejos. Então, uma dica para os casais: cuidado. Cuidado, o que pode ou não fazer dentro das quatro paredes, cuidado ao introduzir algo. Não estou dizendo aqui que é pecado as pessoas com fantasia, as pessoas aí adquirindo alguns produtos que se vendem. Não estou falando isso. Estou dizendo o seguinte: cuidado com essas coisas, para que essas coisas não venham interferir no real sentido da palavra sexo no casamento cristão. Ou seja, você não precisa dessas coisas para dar uma apimentada no seu relacionamento. Sabe qual a melhor coisa para apimentar o seu relacionamento que não venha de fora? É o de dentro. Significa respeito, amor, carinho e não olhar para fora, porque muitos casais estão olhando para fora e desejando o que lá fora tem, e se esquecendo de dentro de casa. E o que acontece? Quando eu olho para fora, quando eu vejo o mercado lá fora, quando eu vejo as pessoas lá fora, as pessoas elas aparentam ser algo que não são, ou beneficiar algumas pessoas com aqueles produtos, com algo que é vendido, e acabam adentrando o lar cristão, e casais cristãos acabam dependentes de coisas lá fora. Então o que acontece? O que eu posso ou não fazer dentro de quatro paredes? Primeiro, que nós não podemos ferir os princípios bíblicos. Se o sexo foi criado para procriação, para satisfação entre o homem e a mulher, então é para isso que o sexo serve. Eu devo apimentar o meu relacionamento, eu devo apimentar o meu relacionamento com coisas que realmente não venham interferir entre eu e minha esposa. Ou seja, eu apimento o meu relacionamento com carinho, com amor, com algumas coisas assim relacionadas à palavra, relacionadas a nós dois, ou seja, intimidade.
É o que eu e ela desejar, o que eu e ela concordar. Então, nessa fala eu já falo o segundo princípio que não pode ser ferido. Primeiro é a palavra de Deus, primeiro é a vontade de Deus, segundo é a vontade do cônjuge. Então tem que ser algo que eu e minha esposa nós concordamos, tem que ser algo que vai trazer realmente melhoria para o nosso relacionamento, tem que ser algo conversado. Então a relação a dois, a intimidade a dois, o respeito, o carinho, o amor, é amar aquela pessoa que está do seu lado, não olhar para fora. Isso apimenta o seu relacionamento. E você vê que sexo não é tudo. Tem muitas pessoas colocando sexo em primeiro lugar na sua vida, como algo que tem que ser satisfatório, como algo que tem que ser do seu jeito, e não é assim. Cuidado. Então, algumas dúvidas que as pessoas têm. Veja bem, meus queridos. Um certo dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: o que você acha, irmão? Teve uma pessoa um casal cristão que chegou a mim e perguntou se eles poderiam assistir filmes pornô, né? Filmes aí com cenas de sexo, para apimentar os seus relacionamentos, para ajudar naquele momento. E qual que é a palavra do cristão? Lógico que não, meus queridos. Lógico que não. Você tem que saber que a intimidade é só de vocês dois. Vocês vão introduzir algo que vai destruir o casamento de vocês. Tomem cuidado com o que tem adentrado o relacionamento, ok? Então aqui tirando algumas dúvidas do que eu posso ou não fazer entre quatro paredes. Primeiro, eu não vou ferir a vontade de Deus e a vontade do cônjuge. E não vai adentrar a minha casa, o meu lar, algo que vai interferir na relação entre eu e minha esposa. Algumas pessoas têm problemas e precisam buscar tratamento, caso houver. Existem aquelas pessoas que agora já têm problemas no relacionamento. Pessoas que precisam de ajuda, principalmente do seu cônjuge. Ou seja, um casal em que dos cônjuges tem problemas e o outro dá risada, e o outro chama de frouxo, e o outro fica com coisinha, com certeza esse relacionamento tem tudo para dar errado. Com certeza esse casal não vai para frente. Mas quando eles se unem, entendem que são uma só carne, enquanto um sofre, o outro sofre junto, eles procuram ajudar uns aos outros. E o que acontece? Procuram tratamento para as suas dificuldades. E Deus deixou a medicina, e Deus deixou profissionais nessas áreas para que auxiliassem, para que ajudassem no relacionamento. Então pode sim procurar ali ajuda para o seu problema, para que o seu problema possa ser resolvido. E se não for resolvido, paciência, Deus dê força, Deus ajude os dois. Existe também algumas pessoas que são impossibilitadas da relação sexual e o cônjuge precisa ser forte para segurar a barra. Ou seja, tem pessoas que foram privadas, né, da relação sexual, perderam seus movimentos e assim elas agora já não podem mais ter relação sexual. E são casados, o que acontece? O cônjuge precisa entender, o cônjuge precisa ser forte, precisa procurar outro meio que não seja a relação sexual, precisa achar um meio na mente, em oração, em entrega total a Deus, em busca satisfatória na vontade de Deus, fazendo coisas que agradam a Deus, vivendo para a glória de Deus e sendo bênção na obra de Deus. Por quê? Porque se for colocando na cabeça os desejos, se for colocando na cabeça a vontade, com certeza essa pessoa ela não vai conseguir ficar fiel àquela pessoa, ela vai procurar outros meios para satisfazer e isso vai destruir o seu relacionamento. Por isso, você que está com o seu cônjuge, com a pessoa do seu lado, que foi impossibilitada de ter relações sexuais, você que tem uma pessoa que já não mais tem desejos sexuais, já não tem mais condições de ter o sexo dentro de casa, o que acontece? Você precisa ser forte, você precisa buscar a Deus mais e mais e, com certeza, ajudar o seu cônjuge, sendo fiel a ele e não buscando em outros meios se satisfazer, ok? Vamos lá. Agora a Bíblia, o apóstolo Paulo nos mostra em 1 Coríntios 6, dos 3 ao 5, alguns deveres dos casados. Agora o apóstolo Paulo ele vai responder algumas perguntas em relação ao casamento para as pessoas de Coríntios. Ou seja, ele está relatando para aquela igreja, para aquelas pessoas, o que elas precisariam saber
nas questões relacionadas ao casamento. Relacionadas ao casamento. No versículo 3, ele disse para que o marido ou a esposa, cada um deva dar o que lhe é devido no relacionamento, no casamento. O que significa isso? Que o sexo dentro do casamento não é uma opção, mas uma obrigação para o marido e a esposa. Então veja bem o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo está orientando aqueles irmãos em Corinto dizendo, olha, o sexo não é uma opção. Não é você optar por ter sexo dentro de sua casa ou não. É uma obrigação. Ele vai começar dizendo que aqueles que não se controlam, aqueles que não têm um domínio sobre o seu corpo, é melhor que se casa. Mas se você tem um domínio sobre o seu corpo, se você não sente desejo como um casal, então você fique da maneira como o próprio Paulo se encontrava, sem casar, ou seja, solteiro e vivendo para a obra, e sendo bênção na obra de Deus, fazendo as coisas de Deus. Mas se você casou, o apóstolo Paulo está dizendo, o sexo não é opção na sua vida. O sexo é uma obrigação na sua vida, porque você precisa atender o que o relacionamento te pede. Você satisfazer o seu cônjuge e o seu cônjuge se satisfazer. Então lembremos disso no nosso relacionamento. No versículo 4... nesse versículo, o apóstolo Paulo revela que as escrituras não dão base para somente o marido decidir o dia ou a hora do sexo, mas que ambos decidem. Ele também pode estar falando sobre um problema atual da época dele, que só os homens teriam que ter satisfação sexual. Olha só que interessante. Naquela época, acontecia dos maridos ser autoritários e era do jeito deles. Se não fosse do jeito deles, não serviam. Então as mulheres viviam oprimidas nas relações sexuais, não podendo se satisfazer, não podendo ter a liberdade sexual dentro do seu próprio lar. Mas o homem que decidia se é hoje, se é amanhã, se é tal hora, se é tal lugar, o homem que estava à frente. Agora o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Corinto, não, vocês têm que entender que a esposa, ela não tem poder sobre o corpo dela, mas vocês, marido, vocês têm poder sobre o corpo dela. E vocês também, maridos, vocês não têm o poder sobre os vossos corpos. E é elas que têm o poder sobre o corpo de vocês e vocês têm o poder do corpo delas. Significa o quê? Que ambos não podem se satisfazer sozinhos. Que o homem ele não pode se satisfazer sozinho, nem a mulher sozinha. Um precisa do outro. Então o que acontece? Não existe essa de agradar a um e é só do jeito dele, ponto. Pelo contrário, a relação sexual, a intimidade no casal é para os dois. Tem que haver concordância entre os dois, tem que haver amor e carinho entre os dois, e que essas coisas não venham interferir o seu relacionamento. Quantas pessoas que vivem nesse autoritarismo, que é do jeito dele, que é do jeito dela, que tem que ser assim. Irmãos, quantas das vezes no relacionamento eu já ouvi isso, muitas pessoas me falar, olha, eu dei um castigo no meu cônjuge. Ele fica doidinho, ele fica procurando e eu dou um castigo para ele e ele não vai conseguir. Ele que eu falo aqui é ambos, né? Para não falar os dois lados, para não ficar falando um em outro. Então, ele me procura, ele faz isso, faz aquilo, ele fica agoniado, fica angustiado. Irmão, você está se alegrando com isso? Dando castigo para o seu cônjuge? Você está achando que está tendo vantagem? Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 5. Paulo indica que abster-se do sexo na relação conjugal e privar ambos de algo necessário, e essa abstenção só ocorre quando deva ter unilateral, ou seja, quando os dois concordarem. Isso não deve ser unilateral, só um querendo, mas os dois concordar. E deve ser algo que deve ser pensado a cada dia, porque se a pessoa se priva, o que ela acontece? Ela pode estar até no controle do corpo dela, pode estar até sem desejo, sem vontade mais do seu cônjuge. Como é que está o corpo dele? Então tem pessoas dando castigo para o outro, né, para o seu cônjuge, e acaba alimentando no coraçãozinho dele. Muitas vezes ele pode estar fraco espiritual, ele pode estar nos momentos difíceis da vida dele, que só Deus e ele sabem do seu coração. Às vezes você conhece o cônjuge,
simplesmente pelo aquilo que ele aparenta, ou fala com você, ou vive com você, mas lá dentro no seu profundo, vocês não sabem o que eles passaram na vida, vocês não sabem o que se passa na mente dele. E se for pessoas que estão fracas diante de Deus, que não estão tendo um compromisso mais a sério com Deus, rapidamente essas pessoas elas não vão olhar para o que vocês estão fazendo. Enquanto vocês dão risada dizendo, vou dar um castigo, eles estão pensando lá fora. Irmãos, eu não estou dizendo isso para que as pessoas corram e façam isso, não. Porque Deus não se agrada disso. Deus odeia o divórcio. Deus odeia a relação fora do casamento. Deus não aprova isso hora nenhuma. E Deus vai julgar isso e vai punir aqueles que transgredir a essa ordem dele. Então pare com isso, de brincar dentro de sua casa, no seu relacionamento. Para de querer nas conversas com as amiguinhas ou com os amiguinhos, contar a vantagem, falar o que está acontecendo ali no seu relacionamento. Não, isso é intimidade de vocês dois, não precisa ninguém ficar sabendo. A não ser que seja para que as pessoas te orientem, te ajudem, sejam pessoas que verdadeiramente são sábias na palavra e possam trazer conselhos que realmente vai fazer a diferença na sua vida e mudar o seu relacionamento. Caso contrário, não saia falando qualquer um em roda de amigos, amigas, venha contar vantagem, dizendo que fez isso, fez aquilo, deu um castigo, isso, aquilo, outro. Eu já ouvi muito isso aí e orientei a pessoa isso, cuidado, porque o inimigo está esperando só uma brecha para destruir o seu casamento, a sua vida, a sua relação a dois. Quando Paulo ele fala dessa forma no versículo 5 de abstenção, ele está falando da forma no qual, por exemplo, se um casal estiver passando ali alguma situação em que eles concordem em estar fazendo um jejum e se privar de tudo que está em sua volta, de todos os desejos do corpo deles, tanto na relação sexual como alimento, água e outras coisas. Então eles conversa entre eles, ele entra em acordo um tempo determinado e ali eles cumprem esse jejum e se abstêm dessas coisas todas para a honra e para a glória do nome de Deus e para fortalecimento também dos dois, porque os dois vão se unir, os dois vão lutar juntos. Mas se só um quiser e o outro não, essa pessoa não pode tomar a frente e dizer eu vou sozinho. Por quê? Porque você vai arrumar problema para você. Olha o que a Bíblia de Genebra nos diz sobre esse tópico, versículo 5, Paulo admite que a abstenção temporária de sexo, algo semelhante ao jejum, pode ser viável em períodos intensos de oração. No entanto, o caráter temporário dessa situação não permite legalizarmos uma abstenção prolongada. Deus não apenas permitiu, como também ordenou a união sexual dentro do casamento, consentimento. Paulo permite a abstenção sexual temporária no casamento somente por meio de acordo mútuo. E aqueles a quem isso possa beneficiar, ele não ordenou que isso fosse instituído como prática ocasional para todos os casais. Então, essa prática aqui acontece em 1 Coríntios, ele está relatando ali para aquelas pessoas, explicando para ela, e ele diz que isso não é normal. Ele não pode ficar dizendo que as pessoas têm que fazer esse tipo de jejum na relação entre os dois. Pelo contrário, ele diz que se houver um consentimento mútuo, se tiver acordo entre os dois, que não seja prolongado também, que não seja algo demorado. Para quê? Para que o inimigo não vos tente. Meus queridos, é interessante a gente saber que o sexo é uma bênção dentro do casamento. Cuidado em achar que tudo tem que ser do seu jeito, em achar que você está no controle da situação. Você que tem ali um cônjuge dentro da sua casa, e você sabe que esse cônjuge, ele precisa da sua ajuda, e você sabe que ele sente desejo quase sempre, e às vezes você não sente esse desejo que o seu cônjuge está sentindo. Você, como uma pessoa sábia e cristã, você vai se esforçar para atender às necessidades do seu cônjuge. Mesmo você não estando afim, mesmo você está passando por um momento difícil, às vezes você se esforça um pouquinho e você ajuda o seu cônjuge ali na vida dele, em satisfazer os desejos dele. E assim o casamento vai crescendo a cada dia. E interessante que muitas vezes você vai sentir o desejo, você vai sentir a vontade, e vai ser agora ele que vai ter que te ajudar, agora é o seu cônjuge que vai ter que se esforçar para que você venha a ser
saciada no seu desejo, na sua vontade. Interessante, meus queridos, que muitas das vezes as pessoas enganam. Eu já ouvi muito isso também, as pessoas dizer, só inventar uma mentirinha, diz que está com dor de cabeça, diz que está cansado, vira para o outro lado. Não dá bola para ele ou para ela. Meus queridos, a pessoa quando está dessa forma, ela não dorme direito. Ela acorda mal-humorada, nada vai para frente. Por quê? Porque muitas das vezes o seu cônjuge não ajuda e ali ela vai para o trabalho estressada, ali aquela pessoa ela vai para a igreja muitas das vezes com o semblante notório de que não está satisfeito com alguma coisa, ninguém sabe o que é e ninguém precisa saber, mas por conta de muitas das vezes brincadeira, mentiras no relacionamento, porque um diz não tá afim, porque um diz tô com dor de cabeça com mentira. Claro que existe aqueles dias que as pessoas não podem se relacionar. Claro que existe sim aquele dia que a pessoa está com dor de cabeça realmente. Claro que existe e nós não podemos forçar a barra e não podemos ser do nosso jeito e as coisas não saem como nós venhamos a planejar. Ou seja, hoje tem. Hoje tem. Aí, como diz o pastor Cláudio, hoje tem morte. Então, não é assim, meus queridos. Conversa, diálogo, ver a situação do seu cônjuge. E no mais, que o sexo seja uma bênção no seu relacionamento. O que a Bíblia nos diz sobre esse assunto está aí. Primeiramente, Gênesis 1:28, para procriação, satisfação do relacionamento do casal. Também o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar como deva ser, que o sexo é obrigação, é preciso o casal manter a relação sexual, não podendo privar um do outro, para que o inimigo não venha tentar, mas deve ser também algo, um carinho, com amor, tem que ser algo no qual os dois sintam prazer, venha a ter a satisfação e os dois sejam felizes. Não é de qualquer jeito também que deva ser a relação sexual. E cuidado com as coisas que têm sido oferecidas para apimentar o relacionamento. Cuidado com as coisas de fora que têm vindo para atrapalhar verdadeiramente o que Deus deixou para ser bênção, para que não seja maldição no seu relacionamento. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo assunto. Graça e paz.